Bom dia e bom sábado aos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã ensolarada, curitibana, de sábado. E muito bom voltar aqui a essa cidade que a gente já tem faz tempo no coração. Eu acabei me sentindo um pouquinho mais velho conversando com o pastor Gilson, porque ele me disse que em 2007, quando ele cursava biologia, jovenzinho, ele lia lá o meu blog criacionismo.com.br e já fazia 10 anos que eu tinha esse blog, então imaginem, né? O tempo vai passando, né? Mas também nos traz muitas alegrias, saber que de alguma forma o pastor Gilson foi beneficiado por esses conteúdos quando jovem, universitário. Isso me enche de alegria e me faz pensar que valeu a pena, né? Valeu a pena todo o esforço. Muito bem, como foi dito, hoje à tarde teremos ali uma participação no encontro de anciãos e esposas de anciãos. Tenho aqui uns temas preparados para esses momentos. Peço a Deus que seja uma bênção para os nossos líderes da igreja, né? Mas nessa manhã eu escolhi falar sobre um tema. Acreditam que ontem ainda eu estava um pouco em dúvida quanto ao assunto. Passei a semana orando, pedindo a Deus orientação e ainda estava incerto. Será que eu prego sobre isso, sobre aquilo? E ontem, vindo para Curitiba, eu decidi, né, em oração. Inclusive gravei um vídeo no hotel que eu vou estrear no canal hoje à tarde. Vocês estão convidados a depois assisti-lo. Já vou dizer por quê e o que me motivou a gravar esse conteúdo para o meu canal no YouTube. Como nos dias de Noé. Antes de revelar o motivo que me fez tomar a decisão por essa mensagem, vamos à Bíblia. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versos 5 a 13. Eu poderia até expandir um pouquinho mais o título do sermão para Como nos dias de Noé, o mundo à beira do abismo. E vocês já vão entender depois por que eu pensei nesse subtítulo também. Gênesis capítulo 6, 5 a 13, nós lemos assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, e nós sabemos que Noé e sua família foram salvos, né? E aí aqui do verso 9 para frente, vem aqui as gerações de Noé, né? Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse é o segredo da justeza, digamos assim, de Noé. Ele não era justo por si mesmo, né? Ele era justo porque andava com Deus. Estou aqui em Gênesis 6, verso 9 ainda. Verso 10 diz: gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Aí vamos agora avançar para o verso 22, que diz assim: Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim fez. Era uma ordem muito estranha, construir um barco gigantesco em terra seca, numa terra em que nunca havia chovido com aquela intensidade. Mas o que diz o texto? Noé fez exatamente como Deus mandou que ele fizesse. Esse é o tipo de fé que se espera de um povo conhecido como remanescente, que vive nos dias semelhantes aos de Noé, aguardando a volta de Jesus. Que não relativizemos a palavra, que obedeçamos aquilo que Deus mandou na palavra. E no capítulo 7, versos 5 e depois 11 a 16, lemos assim, de novo: Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Note a ênfase que Moisés dá aqui ao personagem. Noé andava com Deus e fazia o que Deus mandava. Verso 11 e seguintes: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês,
Nesse dia romperam-se todas as fontes do abismo, do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. Aqui nós vamos ver uma nova criação, uma segunda oportunidade. E a nova criação é como a primeira. Machos e fêmeas, homens e mulheres entraram na arca para que depois pudesse haver o repovoamento da terra, numa segunda chance, como eu disse, para a humanidade. Mateus 24, avance agora lá para os evangelhos, Mateus capítulo 24, versos 36 a 39, nós encontramos aqui o sermão profético, Jesus falando com intensidade a respeito de sua vinda e dos sinais que marcariam a volta dele. Mateus 24, 36 a 39, depois de falar aqui dos sinais, usar parábolas que falam de preparo para a segunda vinda, nós vemos Jesus comparando a volta dele com um evento passado. E ele diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, porque estava aqui na terra limitado pela natureza humana, então ele também não sabia, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma característica que fica muito clara aqui nas palavras de Jesus é a distração com as coisas comuns da vida. Aqui nem menciona os pecados, que eram muitos. Aqui menciona coisas que até são tidas como lícitas, né? Casavam-se, bebiam, comiam, quer dizer, a vida seguia o seu curso normal, mas ninguém estava nem aí para o que ia acontecer. E Noé 120 anos pregando pregos e pregando com a palavra, com a voz, e o povo criticando o profeta, debochando dele e não estando nem aí. A indiferença é a principal marca daquela geração. E Jesus diz que será semelhante pouco antes de ele voltar. Bom, em primeiro lugar, o dilúvio é um fato. Jesus o coloca dessa forma. Eu prefiro ficar com Jesus a ficar com aqueles que relativizam os eventos bíblicos. Tem gente que diz que o dilúvio foi um mito, assim como a criação de Adão e Eva, um mito. Ora, Jesus cita o dilúvio como um fato histórico e também se refere a Adão e Eva como personagens factuais, históricos. Eu fico com Jesus, não penso nem meia vez. Para mim ele é a autoridade suprema. E ele disse que a indiferença seria uma marca desses últimos dias. Então pense bem, essa marca não está só sobre as pessoas que a gente diz lá de fora, né? A indiferença pode ser algo que nos acomete também. Então esse é um ponto que eu quero destacar nessa mensagem. Cuidemos com a indiferença laodiceana. Antes de voltar aqui ao tema do dilúvio, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre coisas que me chamaram a atenção ontem ainda. Daqui a pouco vamos estudar a lição da escola sabatina aqui na igreja, né? Nas várias unidades aqui da escola sabatina. Não sei quantos se deram conta ao lerem, eu acho que é a parte de quinta-feira, se eu não me engano, eu coloquei na tela ali para vocês, algo que está acontecendo essa semana. Fazia tempo que eu não via a lição acertar em cheio, é uma espécie de profecia, né? Olha só o que diz ali um trechinho da lição. Hoje, os líderes mundiais dão as boas-vindas ao pontífice, ao Papa, como embaixador da Igreja de Roma e o visitam regularmente no Vaticano.
Em um mundo de instabilidade sem precedentes, o cenário está sendo preparado para que o pontífice romano se torne aclamado líder moral do mundo que pode unir as pessoas. Nós estamos vendo a construção de um ambiente religioso no planeta. Conversava com o pastor Gilson há pouco, né? Como lá nos anos 2000 era forte o darwinismo, o neoateísmo, por conta de figuras como Richard Dawkins, Sam Harris, os cavaleiros do neoateísmo, como eram chamados. Alguns já morreram. O Dawkins está até, parece que arrependido de ter batido tanto no cristianismo e vendo agora o Islã avançando sobre o país dele, a Inglaterra. Ele tem admitido isso: olha, eu prefiro um cristianismo cultural a um Islã, porque pelo menos no cristianismo cultural, da sociedade dita cristã em que ele vive, você pode falar livremente o que você pensa. Ele pode até falar que Deus não existe, ele pode até escrever um livro como ele escreveu, dizendo que Deus é um terrorista, que Deus é um tirano. Pode, porque o cristianismo pressupõe liberdade de expressão, liberdade religiosa, mas a religião que está avançando sobre a Europa não é assim não, e ele sabe que não é. Então esses defensores do neoateísmo ficaram para trás, já não se fala mais disso. Hoje a religião está em alta, até os desigrejados têm religião, têm uma espiritualidade. Ontem no voo para cá, eu sempre peço a Deus que me dê oportunidades de pregação, e levo livros na mochila. Sentou-se ao meu lado uma senhora, e com o canto do olho eu vi que ela tinha no celular ali uma imagem de uma mandala. Já pensei, é possível que seja uma pessoa espiritualizada. Ela colocou o fone de ouvido, foi ouvindo alguma coisa, não quis importuná-la naquele momento, mas fui orando a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade. Quando o avião pousou, ela comentou comigo alguma coisa, tipo, que bom que já chegamos, porque o voo atrasou muito ontem. E aí eu pensei, agora é a minha chance. Eu puxei o livro da mochila, um livro missionário, e disse: posso te dar um livro? Ah, muito obrigado. Quando ela viu a capa, eu tenho usado aquele meu lá do 2018, né? Poder da Esperança, que é mais fácil para mim, né? A pessoa se rejeitar, eu digo: mas fui eu que escrevi, por favor aceite. Aí fica mais fácil. Mas ela olhou assim e viu saúde emocional, que bom, eu acabei de vir da Índia. Eu fiquei acho que 20 dias lá, com 16 amigas, estávamos em busca de espiritualidade. Olha só. Aí eu disse: olha, esse livro aqui fala de espiritualidade, fala da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. E ela agradeceu, guardou o livro, e assim foi. As pessoas estão em busca de religião, de Deus ou de um Deus, enfim, o cenário mundial está desse jeito. Agora, de novo, a citação aqui na tela: os líderes mundiais dão as boas-vindas ao pontífice. O que aconteceu essa semana? Acho que foi ontem até. Olha ali, Papa Francisco encontra com os líderes mundiais lá do G7, um encontro na Itália. Primeira vez na história que um Papa é convidado para o encontro do G7. E lá estão Biden, essa foto aqui é bem interessante, né? Concordam? Lá está o presidente dos Estados Unidos, lá estão os presidentes das nações mais poderosas do mundo, e outros que foram convidados também. E o Papa falou para todo esse povo. A lição da Escola Sabatina acertou em cheio, porque na verdade ela reflete profecias que nós conhecemos ou deveríamos conhecer. Isso tem avançado. Outra reportagem que me chamou a atenção: revista Cruzoé, matéria de capa: o mundo vai para a direita. O mundo vai para a direita. E quando a gente fala de direita, a gente sabe que é uma direita conservadora, religiosa. É possível que ano que vem nós tenhamos de volta aí o Donald Trump, nos Estados Unidos, apoiado amplamente pela base evangélica norte-americana. Aqui no Brasil pode ser que isso aconteça também no futuro. A esquerda esticou tanto a corda com pautas progressistas e anticristãs, que a direita parece que vem com tudo agora para atropelar esse negócio, e aí o cenário fica bem interessante, porque nós teremos de volta um cenário religioso no mundo. Na Itália, Giorgia Meloni, uma primeira-ministra conservadora. Na Holanda, quem diria? A Holanda, um país tão liberal nos costumes, tem agora um presidente de direita conservador, Geert Wilders. E a onda está varrendo a Europa. Poderá
soprar por aqui também, América do Norte, depois Sul, uma onda conservadorista de direita. E é no cenário desse tipo que é bem mais possível que leis restritivas, que aparentemente beneficiam a maioria, vão ser complicadas para minorias. E nós somos uma minoria, não se esqueça disso. Nós estamos bem isolados em muitos sentidos. Quem achava que esses pastores de direita no Brasil eram nossos aliados, teve uma baita decepção quando o Valadão falou contra nós, chamando-nos de seita, e voltou essa semana a falar contra o sábado. Nós não temos amigos neste mundo. Nós temos Jesus e temos a sua palavra. Nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do alto, de onde vem a nossa única esperança. A pedra de Daniel 2 vem do alto, sem mãos humanas. Não serão causas políticas, ideológicas que nos ajudarão a solucionar os problemas do mundo. Não nos iludamos. A pedra vem do alto, o reino vem do céu. Jesus foi muito claro ao dizer: meu reino não é deste mundo. A imprensa está percebendo uma onda direitista, conservadora, religiosa. E esse cenário é bem interessante de se analisar. Quero convidá-los a assistir hoje à tarde, ou depois, fica gravado. Eu gravei ontem esse vídeo, eu creio que um vídeo dos mais importantes que eu já gravei nos últimos tempos aí no meu canal. Gravei ontem, está fresquinho, E eu coloquei como estreia no começo da tarde de hoje. Acho que dá tempo de você assistir e depois ir para o encontro lá da associação. Fica a dica, tarefa de casa, tá bom? Olha aí que texto incrível. Eventos finais, página 12, Ellen White escreveu assim, o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Segunda tarefa de casa para vocês: tomem um tempo, em algum momento, para assistir a este vídeo no meu canal. Vá lá no canal, coloca no buscador Daniel 11, você vai encontrar esse vídeo aí. Por favor, assista. Eu fiquei quase em dúvida se eu pregaria hoje sobre Daniel 11 ou sobre o dilúvio. Tomei decisão pelo dilúvio, mas o assunto de Daniel 11 é bastante importante, porque, segundo Ellen White, essas profecias do capítulo 11, ela foi específica, estão quase se cumprindo. E no capítulo 11 você encontra as batalhas ali de rei do sul, rei do norte, o papado de um lado, um movimento que pode ser esse secularismo, esses movimentos ateístas, que se tentaram suplantar o rei do norte, mas acabam perdendo para ele. Olha que interessante que estamos vendo no mundo hoje. Mas no fim da história, no fim desse capítulo, a gente vê uma aliança entre o rei do sul e o rei do norte, contra o povo de Deus. Repito, nós não temos amigos. Eu não quero deixar vocês tristes, nós temos amigos, vizinhos e amigos na família, no sentido assim, de ideologia, de crença, de mensagem. Poucos hoje pregam a semana literal da criação. Poucos hoje pregam que o casamento é aquilo que Deus criou. Poucos hoje pregam o que nós estamos pregando. Então é nesse sentido que eu digo, estamos cada vez mais isolados. Mas o que importa? O que importa é estar fazendo a vontade de Deus. Noé também ficou isolado. Concordam? Noé e sua família ficaram isolados. Foram o remanescente daquele momento. Tinham a verdade presente para aquele momento. E foram fiéis à palavra de Deus. É o que temos que fazer também nesse tempo, ok? Por favor, dê atenção a esse assunto. Daniel capítulo 11. Essa profecia está quase se cumprindo. Espírito da guerra, escreveu Ellen White. O mundo está tomado pelo espírito da guerra. Gente, não sei quantos estão atentos a isso, mas nesse exato momento, há navios russos posicionados em Cuba e navios e submarinos nucleares americanos posicionados em Cuba também. Putin quis provocar e conseguiu. Isso nos faz lembrar, eu não era nascido, e acho que poucos aqui também eram, mas na década de 60 houve a crise dos mísseis. O cenário é exatamente como esse. Navios de guerra da União Soviética, da ex-União Soviética, e navios de guerra americanos posicionados ali frente a frente. Por um milagre, literalmente, deram as costas uns para os outros e foram embora. O mundo quase se acabou naquele momento. E agora nós temos aí o estupim de uma guerra
talvez até nuclear. O mundo voltou a falar em bomba nuclear, guerra nuclear, coisas que a gente não ouvia desde os anos 80, lá no fim da Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. O espírito de guerra sobre o mundo. Fora as dezenas de conflitos que estão ocorrendo exatamente neste momento. Ceifando vidas, bilhões de dólares sendo gastos com armamentos que poderiam ajudar pessoas que estão em necessidade. O mundo está assim. E é uma ilusão tremenda achar que esse mundo vai durar muito tempo ou que aqui podemos ter um lar seguro para nós. Não, é um barril de pólvora, né? Bem, só para trazer um contexto, e agora voltando para a questão do dilúvio. Podemos extrair muitas lições dessa história bíblica. E não esqueça, Jesus apontou para ela, mostrando a semelhança que há com os últimos dias. Comentário Bíblico Adventista, volume 5. Jesus disse que a mesma indiferença dos antediluvianos caracterizaria a humanidade próximo de sua segunda vinda. Suas atividades também, como as dos antediluvianos, seriam de em grande parte más. Quando a gente fala de escatologia, de eventos finais, a ideia não é trazer medo, preocupação excessiva, né? Ou alarmismo, ou sensacionalismo, não é isso. Há uma diferença entre o alarmista e o atalaia. O alarmista só quer ganhar seguidores, views, com vídeos sensacionalistas, com uma pregação que tem esse tom de alarme. O atalaia, ele está ali sobre a muralha, olhando longe e dando os avisos. Isso é ser atalaia. Nós temos que ser esse atalaia. Com segurança, com respeito, com informação correta, falar ao mundo o que está acontecendo. Mas infelizmente, mesmo entre nós, a indiferença acaba sendo uma das marcas, né, do povo laodiceano. Eu não sei quanto a você, mas quando eu vejo tudo isso, e aqui eu falei um pouquinho só do tudo isso me faz pensar no senso de urgência, que temos que pregar logo, e quanto temos liberdade para isso, que eu tenho que me preparar para encontrar Jesus. Ou será que essas coisas não mexem mais com a gente? Já estamos tão anestesiados e vendo tantos sinais que já nos acostumamos com eles. Se os pioneiros vissem o que estamos vendo hoje, irmãos, eu acho que a atitude deles seria bem diferente da nossa. Se os pioneiros pudessem ver o que estamos vendo hoje, ficariam maravilhados e muito empolgados por saber que finalmente Jesus está voltando, está próximo ao evento. Então nós também temos que evitar perder esse senso de maravilhamento, esse senso de urgência, de preparo constante a cada momento, de andar com Deus como Noé andou todo o tempo, para estar prontos para o que der e vier, ok? A indiferença é uma das marcas, não seja conosco isso. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, descreve as condições sociais, comportamentais dos que viveriam pouco antes da volta de Jesus. Vejam só para recordar. Você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não precisa nem falar que isso é real, né? Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural e implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, a não ser que seja para pregar para eles, né? O que vocês acham? É um retrato fiel dessa geração ou não é? Como nunca antes, né? Como eu disse, as pessoas não estão mais tão preocupadas com evolucionismo e criacionismo agora. Não estão mais preocupadas com fatos e arqueologia bíblica. É uma geração pós-moderna, relativista, para a qual tanto faz. É mais difícil pregar hoje do que foi há 10, 15, 20 anos. Lembra que eu falei? A indiferença, né? Tanto faz, você é feliz com a sua verdade, eu sou feliz com a minha, e assim seguimos. Complicado. Mais amigos dos prazeres do que de Deus, são hedonistas, querem mais viver a vida, curtindo aquilo que pode ser curtido, e deixando para depois, quem sabe um dia, as coisas de Deus. É um retrato do nosso tempo. O que eu quero fazer agora com vocês é basicamente o seguinte: vamos analisar 3 eventos relacionados: dilúvio,
Torre de Babel e Sodoma e Gomorra e apresentar evidências de que tudo aquilo aconteceu e que tudo aquilo é um alerta para nós do que também vai acontecer. Dilúvio, eu acabei de citar, falei de Noé, falei da arca. Será que aconteceu um dilúvio mesmo? Eu vou ser bem breve aqui. Existem livros publicados sobre isso e nós já falamos bastante sobre esse assunto, né, nas palestras criacionistas. Sim, o dilúvio aconteceu. Mais de metade dos sedimentos continentais é de origem marinha. Alguns anos atrás eu estive com um grupo de pesquisadores lá no Araripe, Formação Araripe, no Ceará, 500 quilômetros para dentro do continente, longe do mar, e eu encontrei, escavando ali, fósseis marinhos. E tem muitos ali no Museu de Paleontologia daquela região, tem fósseis de peixes marinhos, crustáceos. Como explicar esse fenômeno? A gente encontra fósseis marinhos até nas grandes montanhas, lá no Himalaia, no Everest tem fósseis marinhos. Esse mundo já foi inundado. Essa é a conclusão. Mais de metade dos sedimentos continentais é de origem marinha. A ausência de erosão entre os estratos geológicos, não vou me deter muito nisso, o tempo é curto, mas você não percebe evidências de erosão entre um estrato e outro, o que nos faz perceber que a sobreposição dos estratos foi rápida e não ao longo de milhões e milhões de anos, como alguns ensinam, né? O Dr. Naor fala muito sobre esse assunto e é uma evidência tremenda de uma catástrofe hídrica no mundo. O que mais? As sequoias, que poderiam ter milhões de anos, mas não tem mais do que 4, 5 mil anos. É um fenômeno inexplicável sob a ótica evolucionista dos milhões de anos. Tem um programa da Novo Tempo, na Origens, que tem um episódio só sobre as sequoias. Procure no YouTube. Origens, Novo Tempo, sequoias. Você vai entender o que eu estou falando. É uma evidência tremenda de um dilúvio mais ou menos recente, né? Carvão, fósseis em montanhas, como eu falei, 200 relatos em culturas distintas. Muitos povos que não têm nem contato uns com os outros trazem tradição oral ou escrita a respeito de um dilúvio global, de um barco, de uma família, detalhes que coincidem com o Gênesis, um relato de Gênesis. Então não temos motivos para duvidar que houve realmente uma catástrofe como o dilúvio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar esses eventos, dilúvio, Torre de Babel e Sodoma e Gomorra, à luz do que Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas. Eu fiz uma comparação entre esses 3 capítulos e percebi muitas coincidências, entre aspas, com aqueles momentos históricos e o que estamos vivendo hoje também. Não vou ter tempo de ler todas as citações, elas são grandes, mas eu já grifei em amarelo aquilo que eu quero destacar para vocês. No caso dos antediluvianos, percebam, eles quebravam a lei de Deus. Não estavam nem aí para a lei de Deus, que eles já conheciam, obviamente. Não pense que a lei foi dada no Sinai só. Os patriarcas anteriores a Moisés já conheciam a lei de Deus. José já sabia que adultério é pecado. Ele fala isso na Bíblia, e não tinha ainda as tábuas, porque a lei era passada de pai para filho, tradição oral. No Sinai ela foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, mas já era conhecida. Eles quebravam a lei, a justiça era pisada no pó, poligamia era praticada abertamente já pelos antediluvianos. Ali diz que o Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. O padrão de casamento foi Deus que estabeleceu lá no Gênesis. Um homem, uma mulher, numa relação de fidelidade por toda a vida. Isso é casamento na Bíblia. Casamento natural. Os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Olha que interessante. O direito à propriedade é bíblico. Casamento natural é bíblico. Mas os antediluvianos não respeitavam. Eles invadiam a terra dos outros. Eles tomavam o que não era deles. Eles desprezavam o casamento original criado por Deus. Alguma semelhança com o nosso tempo? Vamos ver mais coisas aqui? Aqui está um quadro, uma tabelinha que eu preparei. Podia fazer até em forma de gráfico, mas não deu tempo. Das semelhanças entre os 3 momentos históricos. Olha que interessante.
Nas 3 ocasiões havia transgressão da lei, injustiça social, vamos colocar assim o termo, né? A expressão, poligamia e desejos pecaminosos, desrespeito ao casamento, negação da existência de Deus, ateísmo não é novidade, né? Rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinamentos bíblicos, riqueza e divertimentos, satisfação sensual, banquetes e bebedice, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. Nas 3 ocasiões nós vemos essas coisas aí acontecendo. E eu chego a dizer a mesma coisa do tempo que vivemos. Está aí, de novo. E Deus já nos deu 3 grandes avisos na história. O que faremos do 4º? Patriarcas e profetas negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio, isso aqui com relação à Torre de Babel, ok? Atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. Olha o que eles fizeram. Inclusive, vamos fazer uma grande torre, porque se houver de novo uma inundação, a gente escapa dela. Desprezaram a história. Foi Deus quem salvou aquela família. Não foram os esforços humanos, salvação pelas obras. Torre de Babel é salvação pelas obras. Não serviu para nada, né? Rebelião contra Deus. Exaltavam ainda mais o orgulho. Desviavam-se de Deus, desviavam a mente das futuras gerações e levavam-nas à idolatria. Não é o que estão fazendo hoje também? Nas universidades, na mídia, porque eles sabem que se eles perverterem essa nova geração, eles garantem o futuro pervertido que eles querem. Então, bombardeio ideológico nas universidades. Eu passei por uma delas, né, UFSC. E naqueles tempos já era assim. Hoje, então, a coisa está bem complicada. Se o jovem não for blindado para esse ambiente, ele sucumbe. Naquele tempo também eles tinham essa noção de que precisavam perverter as novas gerações. Nós temos que lutar pelas novas gerações, né? Temos que cuidar delas, temos que estar junto delas, as novas gerações. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e os substituem pela sabedoria humana. Eu estou cursando agora um 2º mestrado em teologia, numa faculdade luterana. Tem muita coisa boa lá, mas também percebo uma atitude, muitas vezes assim, a Bíblia diz isso, mas isso não se aplica mais a nós. Nós temos que ver o que os sociólogos dizem, o que os pensadores dizem. Então a Bíblia passa a ser relativizada, não é mais a palavra inspirada, infalível de Deus. É triste ver isso no mundo acadêmico cristão, essa postura de Bíblia como algo secundário, até. Era assim naquele tempo. Será que aconteceu mesmo a Torre de Babel, esse evento aí? Ou seria mais um dos mitos bíblicos? Olha só, o Dr. Rodrigo Silva, em 2011, concedeu uma entrevista à revista Isto É, e disse assim: quando um povoado fundava novas civilizações, erguer uma torre era um procedimento padrão. Além de funções religiosas, porque eles adoravam os deuses lá de cima, né? Por isso que eram torres escalonadas, tinham degraus. Nós temos isso também aqui na América, né? Os incas, os astecas também construíam pirâmides, torres com degraus. Além de funções religiosas, a construção servia para que se escapasse de novas inundações. E aí foi descoberto ali no Iraque, né? Foi descoberta essa pedra aqui, está aqui a foto. O que você vê ali? Um soldado e uma torre. E o tablete em que foi encontrada essa inscrição, essa imagem, diz assim, tablete datado em 2500 a.C., tá? Foi encontrado no Iraque, traduzido em 1872. Seu coração se tornou mau. Babilônia submeteu os pequenos e os grandes. Ele, uma divindade lá deles, confundiu os idiomas. O seu lugar forte, que por muitos dias eles edificaram, numa só noite ele trouxe abaixo. É um relato extra-bíblico do evento bíblico, percebeu? É um fato, aconteceu. Foram encontradas 31 ruínas de torres, ou zigurates, na Mesopotâmia. É um fato, não é um mito. E esse fato, assim como o dilúvio, nos adverte do que vai acontecer. O povo que vivia ali, nas imediações daquela torre que tentaram construir, tinha o aviso do dilúvio, eles sabiam da história, mas ignoraram,
Novamente a indiferença foi a marca deles. Não quero nem saber dessa história, vamos fazer a nossa torre. É isso. E no que diz respeito a Sodoma e Gomorra, o que podemos extrair dali? Sodoma e Gomorra era ainda mais indesculpável, porque tinha o evento da Torre de Babel e tinha o evento do dilúvio como advertência. Eles sabiam. Olha o que diz Ellen White sobre esse momento. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e lazer, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, né? E o povo entregou-se à satisfação sensual. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. Posto que tivessem diante de si o exemplo do dilúvio, olha aí, eles sabiam, e soubessem como a ira de Deus se manifesta em sua destruição, havia se manifestado, seguiam contudo o mesmo caminho da impiedade, indiferença. Não eram inocentes. E ainda maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e contudo negam a Cristo em seu caráter e vida cristã, vida diária. À luz da advertência do Salvador, a sorte de Sodoma é um aviso solene, não simplesmente para os que são culpados de pecado declarado, mas a todos os que têm em pouca conta a luz e privilégios enviados pelo céu. Não sei quanto a você, mas eu senti a pancada, porque nós temos muita luz, muito conhecimento da palavra, e Deus nos deu uma tremenda quantidade de informações úteis, de revelações. Nós somos muito mais indesculpáveis do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, do que o povo da Torre de Babel, e muito mais do que em relação ali ao pessoal do dilúvio, os antediluvianos. Note que Sodoma e Gomorra é um aviso solene para nós, assim como a Torre de Babel e o dilúvio. É isso que Ellen White tem enfatizado ali. Haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades da planície do que para aqueles que conheceram o amor de Cristo e contudo se desviaram à escolha dos prazeres de um mundo de pecado. Se quiser ler de novo, eu dou um tempinho para você, porque são palavras fortes. A incredulidade prevalece em muitas das igrejas de nosso país. Ela falava já lá no tempo dela nos Estados Unidos, hein? Não a incredulidade em seu sentido mais amplo, como franca negação da Bíblia, mas uma incredulidade vestida no traje de cristianismo, ao mesmo tempo em que se acha a solapar a fé na Bíblia como revelação de Deus. Exatamente o que eu falava agora há pouco com respeito a outras religiões que estão relativizando a Bíblia e abraçando ideologias que são até antibíblicas. Se dizem cristãos, mas no fundo agem como pagãos. Olha só. A devoção fervorosa, a piedade vital deram lugar ao formalismo oco. Como consequência, prevalecem a apostasia e o sensualismo. De novo, Cristo declarou, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17. Percebeu? Jesus disse que aquilo que aconteceu antes do dilúvio voltará a acontecer. As condições sociais, o perfil da humanidade será semelhante ao dos antediluvianos indiferentes. E aqui em Lucas Jesus diz, será também semelhante aos habitantes de Sodoma e Gomorra, cuja vida era para os prazeres imorais, para o sensualismo. É o mundo que vivemos, gente. Lá em Ezequiel 16, 49 e 50, se você quiser dar uma olhada no texto, o profeta aponta para Sodoma e Gomorra e menciona alguns de seus pecados. Vamos dar uma olhada aqui? Ezequiel, capítulo 16. É uma advertência que o profeta faz, tomando como lição, como história, como base, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. No verso 49, 16, 49, nós encontramos o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã, Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Olha para mim agora. Resista à tentação de ler o verso 50. Eu vi adventistas falando desse assunto e propositalmente omitindo o verso 50. Nós vamos ler daqui a pouquinho.
dizendo que Sodoma foi destruída porque ali havia orgulho, havia injustiça social, não amparavam os pobres. Está tudo certo, eles não faziam isso mesmo, foram injustos, foram de coração duro, desprezavam os pobres. Deus condenou Sodoma também por isso. Mas, curiosamente, eu vi esses ensinadores da Bíblia esquecendo do verso 50, que diz o quê? Vamos ler? Além de tudo que Sodoma fez de errado, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Olha só que interessante. A palavra abominação aqui no hebraico é toevá. Toevá. Essa mesma palavra aparece em Levítico 18, onde Deus condena práticas sexuais contrárias àquilo que Ele criou. Está lá. São chamadas de abominação, incesto, zoofilia e por aí vai. No Novo Testamento, ali em Judas capítulo 7, a tradução para o grego é ekporneu, porneia, pecados sexuais. E Judas verso 7 fala do que aconteceu em Sodoma e Gomorra e menciona pecados de ordem sexual. Isso é exatamente a postura daquelas pessoas que querem editar a Bíblia, querem aceitar alguns textos como inspirados e cancelar outros, omitir outros, porque geralmente condenam os seus pecados. O que eu como pecador tenho que fazer quando vejo na Bíblia um texto que me aponta o pecado? O que eu tenho que fazer? Dizer que o texto está errado? Dizer que esse texto não foi inspirado? Ou pedir, Senhor, me ajuda a me arrepender, eu peço perdão e eu quero ser diferente. Eu acho que um cristão deve fazer assim. Mas o que eu vejo hoje são cristãos que estão editando a Bíblia, que estão escolhendo partes que lhes convêm e deixando de lado convenientemente outras partes, porque geralmente são as partes que condenam suas práticas. Querem despecaminar, estou inventando a palavra aqui, querem despecaminar o pecado, mas isso é esconder a cabeça no buraco, deixando que as coisas passem como se não fossem condenados uma vez que pecam conscientemente. Então não nos esqueçamos, lá em Sodoma havia pecado de orgulho, de arrogância, de desprezo para com os necessitados, mas também havia pecados de ordem sexual, imoralidade, orgias e desvio daquilo que Deus criou. Se isso me acusa, eu devo correr para Jesus, pedir perdão e poder. Eu também não te condeno. Corta a outra parte. Não, complete a outra parte. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Vá e não seja mais uma adúltera. Vá e não se envolva mais em pecados sexuais. Foi a ordem de Jesus para aquela mulher que foi colocada numa enrascada, numa cilada para tentar pegar Jesus, não é verdade? Mas o que ele faz ali é o que a igreja deveria fazer: acolher os pecadores. Venha. Aqui você não vai ser olhado com um olhar de condenação, não. Aqui somos todos humanos pecadores. Venha para a nossa comunidade. Nós vamos te apresentar a solução para a sua vida. Como é para a nossa? Jesus. As pessoas têm que encontrar aqui Jesus e saber que Ele tem poder para transformá-las naquilo que Ele deseja que elas sejam. Não é para entrar aqui e sair do mesmo jeito. Não é para isso que existe a igreja. A igreja deve apresentar Jesus para que as pessoas sejam transformadas por Ele. Ok? Aconteceu mesmo o evento Sodoma e Gomorra. Eu tive o privilégio de alguns anos atrás entrevistar o pastor, o doutor arqueólogo Paulo Borg, que inclusive dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, né? Que está uma beleza, uma maravilha aquele museu. Eu publiquei em meu livro Porque Creio uma série de entrevistas com especialistas, doutores, criacionistas, e um deles, Paulo Borg. Ele me contou na época que esteve escavando algumas vezes ali nas planícies do Mar Morto, na região em que se acredita ficavam Sodoma e Gomorra e outras cidades que foram destruídas. E sabe o que eles encontraram ali escavando a região? Escavaram vários poços, né?
a distâncias assim, um do outro, a certa profundidade, uma espessa camada de cinzas. E ali não é uma região de vulcanismo. Talvez tenha sido um grande incêndio promovido por nações invasoras, mas tinha até nos cemitérios, a mesma camada de cinza em cemitérios. E a gente sabe que naquele tempo eles tinham uma certa reverência pelos cemitérios. E para que tacar fogo no cemitério? Matar quem, né? Então, a região toda foi devastada por fogo e enxofre. As evidências estão lá. Aconteceu. Nem precisaria disso, porque Jesus disse que aconteceu. Mas para os mais céticos, há evidências arqueológicas. No lado oeste do Mar Morto estão os restos de Babedra. Ali há também grande quantidade de cinzas, inclusive no cemitério, como eu disse, que foi queimado. E não há vulcanismo na região. Aconteceu. E é um aviso para nós. Vamos relembrar das coincidências, entre aspas, que há nos 3 relatos? Transgressão da lei, injustiça social, poligamia e desejos pecaminosos, desrespeito ao casamento natural, negação da existência de Deus, rebelião contra Deus, idolatria e orgulho, desvio dos ensinos bíblicos, riqueza e divertimentos, satisfação sensual, banquetes e bebedice, desprezo à revelação, apostasia e sensualismo. Depois, se quiser tirar uma foto dessa tela, tome um tempo para ler os 3 capítulos sobre o dilúvio, sobre a Torre de Babel e sobre Sodoma e Gomorra. E me diga se você não percebeu também esses elementos coincidentes. E me diga se não é o que estamos vendo hoje em nossa sociedade. Exatamente a mesma postura. E especialmente aquilo que a serva do Senhor destacou, a indiferença. Não estou nem aí para essas coisas. Jesus vai voltar? Já ouço isso desde a minha infância. Não estou nem aí para isso também. Deixa estar. Indiferença é a pior coisa. Revela um coração duro, né? Em Mateus 24:12, Jesus também diz que uma das marcas dos últimos dias é o amor esfriando de quase todos. Esfriando nos corações humanos. Quando eu vejo gente que se deleita em assistir pancadaria, UFC, essas coisas, eu fico triste. Porque ali eles se espancam, saem sangrando, deformados. Como é que alguém pode gostar de ver pessoas levando pancada e se machucando? Desenhos animados, especialmente esses japoneses que estão invadindo já há algum tempo, né? Aqui o Brasil também, animes, violência pura. Me mostraram uma certa ocasião que me deixou abalado, eu fiquei perturbado com aquilo. Vem uns gigantes ali, pegam os seres humanos que viviam numa vila, na frente das crianças ele pega a mãe das crianças e come a cabeça dela e joga o corpo fora. Desenho animado. Violência gratuita e os corações sendo empedrados, né? Ficando frios. Quando eu ouço a discussão a respeito de assistolia fetal, eu penso, a humanidade já acabou, é o fim. Estão discutindo isso agora, como lei. A assistolia fetal é você injetar cloreto de potássio no coração de um bebê com uma agulha que atravessa a barriga da mãe. Um bebê que já era viável, um bebê que já poderia sobreviver numa incubadora, por exemplo. E essa substância vai lá no coração do bebê, sem anestesia, e causa, segundo os especialistas, a dor de um infarto fulminante. Assim matam os bebês. E há pessoas defendendo isso. Não, vamos permitir. Genocídio, essa palavra voltou, né, ao nosso vocabulário por outros e vários motivos, mas o verdadeiro genocídio é a morte de dezenas de milhões de crianças indefesas no ventre de suas mães. Isso acontece todos os anos, todos os dias em nosso planeta. Me digam se o amor não esfriou no coração das pessoas. A Sociedade Brasileira de Veterinária proíbe que animais sejam mortos desse jeito, sabiam? Não permitem que eles sejam mortos por assistolia fetal. Mas seres humanos se considera que poderiam ser. Que mundo é esse?
A perfumaria está por cima, mas se você mergulhar, você vê a sujeira, a degradação humana. Moloque não é coisa do passado, tá, gente? No passado matavam bebês nos braços incandescentes de Moloque. Hoje matam de um jeito mais com luvas de borracha, né? É isso, esse é o nosso mundo. Pastor Ronaldo de Oliveira, que é secretário da Associação Paulistana, tuitou um tempo atrás algo que eu achei interessante. Ele diz assim: alertar o pecador sobre as consequências de permanecer no pecado é uma atitude de amor. No Éden, a serpente tranquilizou Eva de que ela não morreria caso comesse da árvore proibida por Deus. Pode pecar, não tem problema, Deus vai te entender. Alguém diria que a serpente estava sendo mais amorosa e inclusiva do que Deus? O que você acha? Por passar a mão na cabeça da futura pecadora, o diabo estava sendo mais inclusivo? Ou Deus é que estava tentando preveni-los da gravidade do pecado? Deus havia advertido seus filhos porque sabia que o pecado traria destruição, tristeza, degradação. Cuidado com as serpentes perfumadas do nosso tempo. Cuidado com as serpentes que vêm com um discurso bonitinho, acadêmico, de inclusão, que na verdade estão levando as pessoas a serem embaladas no pecado. Isso é muito perigoso. A indiferença é uma das marcas do nosso tempo. Não esqueça disso. Aconteceu tudo isso. Noé foi aquele que advertiu aquela geração das coisas que viriam. Foi desprezado, foi debochado, mas foi fiel. Cada martelada que ele dava naquela arca era um testemunho vivo de sua fé. Não tenha vergonha de falar da volta de Jesus. Não tenha vergonha de entregar um livro missionário para um estranho na rua, se Deus te impressionar para isso. Não tenha vergonha de escrever nas suas redes sociais que você é um cristão que crê na Bíblia, que crê nas promessas e nas profecias. Não tenha vergonha. Faça a sua parte. Nós temos cada um ciclo de influência que talvez os outros não possam alcançar. E Deus vai nos cobrar por isso. Eu fico preocupado. Eu dei o exemplo da viagem, né? Se alguém sentou ao meu lado, se eu tive contato com alguém, será que essa pessoa vai ter oportunidade de encontrar outro adventista na vida dela? Talvez sim, né? Porque Deus vai trabalhar na vida de cada um, mas pode ser eu. Eu posso fazer essa diferença. Então, não permitamos que a indiferença nem o medo tomem conta de nós. Lembremos de Noé. Em uma geração corrompida, ele foi fiel. Obedeceu estritamente a palavra de Deus. Sim, Senhor, é para fazer uma arca em terra seca? Eu vou fazer. Sim, Senhor, é para falar que Jesus voltará em glória e majestade para uma geração que vai rir da minha cara? Sim, Senhor, é isso, eu vou fazer. Sim, Senhor, é para eu abandonar esse pecado, essa conduta, essa prática, esse hábito, que inclusive serve de mau testemunho para os demais? Sim, Senhor, eu quero fazer isso, me ajuda. É isso. Andar com Deus é isso. Hoje, não mais uma arca com porta escancarada está à disposição, mas Jesus está aí de braços abertos. Jesus está de mão estendida para nós. A arca do século 21 está com as portas escancaradas. Vamos entrar? Vamos aceitar o convite de Jesus para termos uma nova vida e para sermos usados como instrumento dele? Eu quero perguntar para vocês: quantos aqui aceitam o chamado de Cristo para duas coisas? Para transformar a vida, para perdoar os pecados e, segundo, ser um instrumento de salvação para esta geração. Quantos querem responder assim para Deus? Amém. Eu também quero. Sou tão pecador quanto vocês. Somos todos aqui doentes, em um mundo doente. Precisamos do mesmo Jesus, do mesmo poder. Mas como é bom saber que Ele está disposto a nos conceder esse poder, para nos transformar e nos usar mesmo em nossa imperfeição. Deus nos ajude a ser fiéis. Deus nos ajude a ser Noés nesta geração à beira do abismo. Deus nos ajude a ser fiéis em um tempo em que a fidelidade é alvo de escárnio e que em breve nós vejamos a concretização do nosso grande sonho, nossa grande esperança, que é ver Jesus voltar. Esse é o nosso desejo, né?
Deus nos abençoe para isso. Amém. Vamos concluir então essa reflexão com uma oração, todos em pé. Pedir que Deus confirme a decisão que nós acabamos de tomar. E que esta igreja aqui seja uma luz nessa comunidade. Seja um espaço de salvação, de acolhimento e transformação. Louva a Deus porque aqui existe uma igreja. Cada igreja é um monumento à palavra, a Deus. E aqui em Guabirotuba existe um monumento. Graças a Deus. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas advertências que encontramos em Tua palavra. Nós vemos ali o Teu amor, que quer nos salvar, que lutou com todas as forças possíveis, sem violar a liberdade de escolha, livre-arbítrio, lutou para salvar os pecadores. Pai querido, usa-nos como instrumentos de salvação, para que nós sejamos esses Noés modernos, esses profetas modernos que vão preparar uma geração para encontrar Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. Abençoa esta igreja, esta comunidade, que aqui as pessoas encontrem salvação, encontrem Jesus. Abençoa a liderança desta igreja, o seu pastor, a igreja aqui em Curitiba, Paraná, região sul do Brasil, uma região tão especial, em todo o mundo, Senhor. Que a Tua igreja desperte, saia da indiferença, da mornidão, receba o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, e conclua a obra, para que Jesus volte logo. É em nome dele que nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém.